Olá, como é que estão vocês? Hoje vamos falar um pouquinho sobre endometriose intestinal e a importância do coloproctologista fazendo parte da equipe multidisciplinar. A gente sabe que o compartimento posterior da pelve, ou seja, o que fica atrás do útero, ali tem os ligamentos útero-sacro, os ovários algumas vezes que estão ali atrás do útero numa posição que não é a posição normal, habitual deles, que são ovários laterais, e tem principalmente a região do reto e do sigmoide. O que é o reto sigmoide? O reto sigmoide na verdade, é a denominação dada às últimas porções, às últimas partes do trato digestivo, do trato intestinal. Ou seja, antes do ânus, você encontra o reto e encontra o sigmoide. Essas regiões são habitualmente acometidas pela endometriose do compartimento posterior da pelve, esse compartimento que está ali atrás do útero. O coloproctologista entra nesse contexto, entra para orientar a paciente de endometriose como realizar o tratamento, principalmente quando esse tratamento é cirúrgico. Quando é indicado a cirurgia, nos casos de endometriose intestinal, principalmente associado aos sintomas, a gente já falou em outros vídeos quais são as indicações das cirurgias de endometriose. Quando está indicado o tratamento cirúrgico para a endometriose intestinal, esta pode ser abordada de 3 diferentes formas. Pode ser feita apenas uma raspagem do intestino, ali por fora do intestino, raspa a lesão de endometriose, que é conhecida como o shaving. Ela pode ser uma forma mais infiltrativa e aí há uma necessidade de sermos um pouco mais radical no momento do tratamento cirúrgico. É feita uma ressecção do nódulo, ou seja, um pedaço, um fragmento da parede anterior do intestino, ele é retirado com auxílio de um grampeador circular, que é utilizado no momento da cirurgia. Algumas vezes essa doença está tão avançada, tão infiltrada na camada muscular, que pode até chegar dentro da luz do intestino, ou então ela tão extensa, pega um segmento muito grande do intestino, que nós não conseguimos realizar esses tratamentos mais conservadores e menos agressivos, por assim dizer. Então, nesse caso, a gente utiliza da ressecção do segmento intestinal, pega aquele segmento, o intestino, lembrando que o intestino é um tubo, a gente resseca aquele segmento que está acometido pela doença e recanaliza aquele segmento do intestino, agora sem endometriose. Tudo isso deve ser visto com o coloproctologista, que é o médico da nossa equipe, responsável pelo tratamento da endometriose intestinal e que está no nosso time. Essa é a importância do tratamento com a equipe multidisciplinar. Quando a gente fala de endometriose intestinal, a gente tem que lembrar do medo das pacientes, do receio, principalmente em relação ao tratamento cirúrgico, do uso da colostomia. O que seria a colostomia? Aquela possibilidade de ficar com uma bolsa abdominal. Lembrando que ali trata-se de casos raros, não é o habitual, na maioria das vezes não é necessária a utilização da bolsa e quando for necessário, essa bolsa, em mais de 99% das vezes, é uma bolsa temporária, que será no momento tardio, após 3 meses de cirurgia aproximadamente, será refeito o trânsito e a bolsa será retirada, apenas por uma questão de precaução para evitar que tenha um vazamento de fezes para dentro da barriga. Então, nossa missão hoje aqui foi conversar um pouquinho sobre endometriose intestinal, falar um pouquinho das técnicas que são realizadas no tratamento cirúrgico da endometriose intestinal e falar, mais do que tudo, sobre a importância, o papel do coloproctologista no nosso time cirúrgico do tratamento cirúrgico da endometriose. Estamos juntos, conte conosco, em breve voltaremos aqui para falar sobre outros temas.